Fala galera, estamos de volta aqui para dar continuidade ao Veda. Hoje é terça-feira, véspera de feriado. E vamos lá, hoje, atendendo a pedidos, eu quero revisar com vocês a culpabilidade. A culpabilidade que aparece como categoria do delito. Então você tem lá, tradicionalmente, o crime conceituado de maneira analítica como um fato típico, ilícito e culpável. Então hoje nós vamos resolver questões da banca CESP acerca do elemento culpabilidade. Vem aqui comigo para a tela, primeira questão então, vamos lá, vamos ver se você está afiado com esse conteúdo. Em cada um dos itens que seguem é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. Vamos lá. Roberto foi julgado por ter ferido uma pessoa, mas foi absolvido porque agiu em legítima defesa. Descrevendo esse fato, um jornalista afirmou que Roberto foi julgado penalmente inimputável pelo crime de lesões corporais que lhe era atribuído, porque feriu seu agressor em legítima defesa. Nessa situação, o jornalista utilizou de maneira equivocada o conceito de imputabilidade penal. E aí, será que o jornalista aqui fez o emprego de maneira correta ou errada ao veicular essa matéria? Bom, é evidente aqui que o jornalista errou, não é mesmo? O jornalista errou, ele não poderia ter falado disso. Quando a gente atua em legítima defesa, diz o Código Penal que não há crime. E você bem sabe que a legítima defesa aparece como uma situação justificante. Isso significa dizer que ela é uma causa que exclui a ilicitude do comportamento. Portanto, elimina a responsabilidade penal. A gente não está trabalhando, quando olha para a legítima defesa, com os elementos que compõem a culpabilidade. Quais sejam imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Então, no seu material, para ficar bem claro esse tópico, você tem que ter em mente que crime, como eu disse para você, aparece tradicionalmente como uma definição tripartida. Fato típico, ilícito e culpável. Então, fato típico, ilicitude e culpabilidade. Quando a gente atua em legítima defesa, você tem afastada a ilicitude e, por via de consequência, a responsabilidade penal. Não tem nada a ver com os elementos que integram a culpabilidade. Portanto, a questão afirmou que foi equivocada aqui a utilização do jornalista, item certo, beleza? Então toma cuidado aqui com esses detalhes. Vamos à próxima questão? Próxima questão aí na sua tela. Feliciano, após ingerir em uma festa na casa de amigos grande quantidade de álcool, subtraiu o automóvel de propriedade de Euclides, que estava na garagem externa da residência deste, efetuando ligação direta. Nessa situação, o crime só se consuma com a posse mansa e pacífica do bem. E, se ficar constatado por laudo pericial que a embriaguez de Feliciano era completa, a imputabilidade penal deste ficará excluída. E aí, questão certa ou errada? Bom, se a gente for reparar bem nessa questão, nela você identifica no mínimo aqui dois erros, né? Logo de cara aqui a gente já constata que tem dois erros. Perceba aqui comigo. Em primeiro lugar, a embriaguez do sujeito foi voluntária. Quando você tem uma embriaguez voluntária e logo na sequência você pratica um delito, isso não elimina a sua responsabilidade penal. Então, seja numa hipótese de embriaguez voluntária, culposa, onde você quis se embriagar, ou você não tomando as devidas precauções acabou ficando embriagado, se porventura você praticar um delito na sequência, você responde penalmente. Sabe por quê? Para e pensa aqui comigo. Se não assim não fosse, não existiria a infração de embriaguez ao volante, lá no 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Bom, por trás disso, existe também uma teoria que você tem que se recordar e que sempre aparece nas provas. Para haver responsabilidade penal desse sujeito que está embriagado, você tem aqui em jogo a teoria da actio libera in causa. Então, o direito penal ele volta ao status anterior para resgatar a sua responsabilidade penal. A sua ação não era livre na causa, então por conta disso você responde penalmente pelos atos
que praticar logo na sequência. Você não se embriagou porque quis? Então você responde pelo que você realizar logo na sequência. Tudo bem? Portanto, aqui não é uma hipótese de embriaguez que elimina a responsabilidade penal. E outra coisa, tem outro detalhe que deve ser observado. Bom, qual que é o outro detalhe? É a questão que fala da consumação. É a questão que fala da consumação. Quando a gente olha para os crimes patrimoniais ali de furto e de roubo, nós temos a adoção da teoria da amócio ou apreência. Isso significa dizer que só precisa haver a inversão da res furtiva, daquilo que foi subtraído. Então, é dispensável que a posse seja mansa e pacífica do bem. Tudo bem? Então, dois erros aí. Primeiro, com relação à hipótese de embriaguez, que não é uma hipótese de embriaguez que elimina a responsabilidade penal. E também o segundo erro aqui apontado é com relação ao momento de consumação do furto ou do roubo. O código aqui, a jurisprudência diz que ele adota a teoria da amócio ou apreência. Então fica ligado com esse detalhe, tá bem? É dispensada a posse mansa e pacífica do bem que foi subtraído. Portanto, item super errado. Vamos lá, próxima questão. Raul, funcionário público, cumprindo ordem não manifestamente ilegal de seu superior hierárquico, acabou por praticar crime contra a administração pública. Nessa situação, apenas o superior hierárquico de Raul será punível, ficando Raul isento de pena. E aí, questão certa ou questão errada? Questão certa, tá bem? Quando a gente olha lá para a culpabilidade, então, ó, desenhando aí no seu material novamente, crime como fato típico, ilícito e culpável, dentro da culpabilidade existem três elementos. Quais são esses elementos? A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Tá bem? Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Quais são as causas que eliminam a imputabilidade? Anota: doença mental, desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado e embriaguez acidental completa. Então, aquelas hipóteses de embriaguez acidental, elas aparecem no código sob a designação de embriaguez que decorre de força maior ou a embriaguez que decorre de caso fortuito, tá bem? Então, são essas hipóteses que eliminam a imputabilidade. Portanto, o sujeito é inimputável. O que elimina a potencial consciência da ilicitude? O erro de proibição. E o que a gente utiliza para eliminar a exigibilidade de conduta diversa? A obediência hierárquica, que é exatamente o que está narrado aqui no enunciado, ou você pode ter a situação de coação moral irresistível, tá bem? Então toma cuidado aqui, porque a situação de obediência hierárquica, ela é uma situação que elimina aqui a exigibilidade de conduta diversa, por via de consequência elimina a culpabilidade. De acordo com a redação do Código Penal, então, o termo aqui que a gente utiliza é isenção de pena, tá bem? Nós vamos afastar a responsabilidade penal, uma vez que é eliminada aqui a culpabilidade. Fácil? Tudo bem? Beleza. O que mais? O Código Penal, ao dispor que é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, adotou o critério biológico de exclusão da imputabilidade. E aí, questão certa ou errada? Questão absolutamente errada. O Código Penal adotou o critério biopsicológico. O Código Penal adotou o critério biopsicológico. Só em um momento o Código fala do critério biológico, somente quando ele fala da maioridade penal, que você atinge ao completar 18 anos. Então esse é o único momento em que o Código adota o critério biológico. Agora, nessa redação aqui, ó, quando o Código fala de sujeito aqui, ó, você vai verificar se ao tempo da ação ou da omissão ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito ou de determinar-se conforme esse entendimento, o código está adotando o critério biopsicológico.
tá bem? Então, toma cuidado com isso. O critério biológico, ele é exceção, só vale para a hipótese da maioridade penal, tá bem? Então, quando você tem aquele sujeito que completa 18 anos, aí ele responde conforme o Código Penal. Agora, antes disso, ele como adolescente, criança, aí direito da criança e do adolescente. Beleza? Vamos lá, próxima questão na sua tela. Segundo o Código Penal, a emoção e a paixão não são causas excludentes da imputabilidade penal. E aí, questão certa ou errada? Não é causa excludente da imputabilidade penal? É isso aí, pessoal. É isso aí. Tá perfeito. De acordo com o texto do Código Penal, realmente, emoção e paixão não eliminam a responsabilidade penal. Não tornam o sujeito inimputável. Eventualmente, você pode discutir isso lá no homicídio, para reduzir a pena do agente. No caso do homicídio privilegiado, tá bem? No artigo 121, parágrafo 1º. Mas isso não pode ser utilizado para eliminar a responsabilidade penal do agente. Da mesma forma, o próprio artigo 28 vai falar que embriaguez voluntária também não elimina a responsabilidade penal, conforme a gente já viu em outra questão. Vamos lá, próxima. O sujeito ativo que pratica crime em face de embriaguez voluntária ou culposa responde pelo crime praticado? Até aí, certíssimo. Adota-se, no caso, a teoria da conditio sine qua non para imputar ao sujeito ativo a responsabilidade penal? É a teoria da conditio sine qua non? Gente, não é, tá? Teoria da conditio sine qua non diz respeito ao nexo de causalidade. Ela é adotada lá no 13 caput, no artigo 13 caput, tá bem? Então, equivalência dos antecedentes. Quando a gente está falando de embriaguez, a teoria que o código adota de maneira implícita ali é a da actio liberem causa. Actio liberem causa. A sua ação era livre na causa. Portanto, você será responsabilizado penalmente pelos atos que praticar logo na sequência. Isso justifica a responsabilidade quando você tiver embriaguez voluntária e embriaguez culposa e também justifica, aliás, de maneira originária, essa questão da actio liberem causa sempre foi utilizada para legitimar a embriaguez pré-ordenada, que é aquela que o sujeito propositalmente se embriaga para o fim de criar coragem de praticar o delito. Isso é uma agravante de pena, isso não exclui a responsabilidade penal. Portanto, o erro dessa questão aqui diz respeito ao nome da teoria. Não é conditio sine qua non. Essa teoria da equivalência dos antecedentes, ela diz respeito ao nexo de causalidade. Aqui seria a teoria da actio liberem causa. Portanto, item errado. Vamos lá, última questão. A imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência da ilicitude são elementos da culpabilidade? Certo ou errado? Certíssimo! Conforme a gente já revisou aqui ao longo desse encontro. Então você não pode se esquecer, tá? Elementos da culpabilidade: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Vamos recapitular rapidamente. Quais são as dirimentes, as exculpantes de imputabilidade? Doença mental, desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado e embriaguez acidental completa. Embriaguez acidental completa. Então é aquela que decorre de caso fortuito ou força maior. Qual é a dirimente da potencial consciência da ilicitude? É o erro de proibição. Erro de proibição. Aquele que o sujeito ele sabe o que faz, mas desconhece que o comportamento é proibido. E quais são as hipóteses que exculpam aqui a responsabilidade por eliminar a exigibilidade de conduta diversa? Você tem, então, a coação moral irresistível, não confunda com a física, porque a física elimina a conduta, e você tem a obediência hierárquica. Beleza? Com isso, a gente fecha aqui nossa rápida revisão acerca da culpabilidade. Não deixa de comentar esse vídeo aqui, deixar sua sugestão, dar seu feedback com relação a essa aula, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, se inscreve aí, esmaga um like e olha, não deixe de conferir na descrição porque nela você também encontra o meu e-book de Direito Processual Penal para você gabaritar essa disciplina na prova da Polícia Federal. Eu te espero na aula de amanhã, tá bem? Até lá!